Alô, gente! Chegando mais um podcast aqui pela X-Play TV e hoje recebendo uma dupla dinâmica, uma galera alto astral, fantástica, super talentosos, para a gente poder bater um papo, falar sobre a vida, falar sobre música, falar sobre tudo isso que eles trazem pra gente. Tita e Rafa, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Alô, gente! Poxa, muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, né? Muito legal mesmo, falar um pouco aí da nossa trajetória, né? 19 anos de parceria e tudo mais. Muito bom, Portela. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. bom estar aqui. Muito bom mesmo. Tô muito feliz aqui, tô quase tietando vocês aqui. Tenho um carinho muito especial. Minha adolescência aí agradece. Eita. A Tita, eu disse pra ela em off até a última vez, né? Que ela era uma das inspiradoras, musa, né? Inspiradora, né? Tocando, sendo uma frontwoman, né? Diferente, né? Pra aquela época, anos 90, 2000 ali, muito legal, né? E o Rafa é o cara, assim, que é a voz de trovão, o cara que é eclético, que ele é versátil das grandes apresentações. Nem me fale, é verdade. E aí essa parceria de vocês, né, vem há 19 anos. E eu disse, meu Deus, o tempo passou tão rápido assim. Eu também, assim, eu faço minhas tuas palavras, porque eu também, quando eu era criança, assim, a Tita já era minha ídola. Porque ela já estava cantando à noite, né? Sim, e eu olhava pra Tita e dizia, nossa, um dia eu ainda quero conhecer essa mulher. Ela já era uma cantora consagrada Com e tal. 10 anos, né? Já estava consagrado. Ele era uma criança. Eu era uma criança. Entendi. Eu era muito novinho. Sempre tem essa pegadinha. Eu era muito novinho e eu já via a Tita já cantando há muitos anos já na noite. Comigo há quase 20 anos. É isso aí. Né, Rafa? Pô, vocês são os dois naturais aqui de Caxias, né? Somos. Qual que é o bairro aí da origem da família de vocês? A minha origem é no Pio Décimo. Pio Décimo. Mas depois eu fui lá pro bairro Santa Catarina, Colina Sorriso ali em cima. Mudou com que idade, mais ou menos? Com 10 anos. Então tu teve uma galerinha Era tudo mato por lá. Quando a gente chegou lá, não tinha nada. Sim. Era nós e mais uma que outra casa. Agora tá tomado, né? Mas ali no Pio Décimo, não. Lá no Pio Décimo tinha toda uma convivência com um monte de gente. Era bem bacana. Que bacana. E a igreja do Pio Décimo também, que foi onde eu comecei a cantar, foi na igreja do Pio Décimo. Opa, já vamos chegar nesse ponto aí. Mas, A minha família, ela vem... A parte da minha mãe ali é dali do bairro de Lourdes. Lourdes. E por incrível que possa parecer, a família do meu pai, ela é ali da rua São João, ali que corta ali o Alfredo Jaconi. Por incrível que possa parecer, é dali a família do meu pai, ali das redondezas do Alfredo Jaconi. E por acaso tu foi torcer lá pelo time? Deu essa coincidência, pressão. Tinha essa opção, né? Eu tinha essa opção, eu era do Juventude ou eu podia pegar minhas coisas. É isso aí, muito bem. Gente, e a música, né? A Tita já começou dando um spoiler. Foi na igreja, então, a tua iniciação na música? Eu cantava com o meu pai. Eu era criança... Eu cantava com meu pai na igreja do Pio Décimo. Meu pai, toda a família... Lá em casa a gente sempre teve muita vivência com música, né? Meu avô, o pai do meu pai, era músico. Era pedreiro, mas era músico. Ele tocava violino e bandolim. E o meu pai também sempre tocou violão e bandolim e cantou no Pio Décimo. Aí eu comecei a participar com ele ainda criancinha. A minha mãe era professora de música, tocava acordeon, né? Estudou em conservatório e tudo. E... eu não lembro exatamente com que idade que eu tinha, mas eu era solista dos Pequenos Gondoleiros. Lá no São João Batista, que era o colégio onde eu estudava, do pré à quarta série, assim. E eu era solista dos Pequenos Gondoleiros. Do Edinho, né? Do Edinho. Importante Edinho deixar um abraço para Edinho, que o Edinho é um... O Edinho foi meu primeiro professor de canto, assim, né? O Edson Leite, né? Que é um cantor aqui de Caxias, professor de geografia, uma pessoa, assim, adorável. Todo mundo ama queridão. ele. E ele foi o primeiro maestro da Tita. É verdade, exatamente. Que legal. Foi assim que se iniciou a história toda. E tu, Rafa, não vai me dizer que foi na torcida do Juventude que tu aprendeu a cantar, né? Não foi, mas a torcida do Juventude, ela tem uma participação na minha vida musical, porque foi ali que eu conheci o Sandro Stecanella, e que ele tocava tarol na torcida e eu tocava bumbo, né? E ali nós criamos uma amizade e depois eu fui vocalista do Akashic, que era uma banda que ele era baterista, então acabou tendo também uma... Como tudo na minha vida, o Juventude ele participa de alguma forma, né? Legal. Mas eu, na realidade, o meu começo ele tem a ver também, como a Tita, assim, por uma influência familiar, no entanto, é por um outro motivo.
tocar violão e cantar sempre foi o grande sonho do meu pai. O meu pai, ele tinha um sonho de tocar violão e cantar. Meu pai era um cara que gostava da noite, assim. E ele queria muito tocar. O sonho dele era tocar violão, assim, numa roda de violão, assim, sabe? Estilo luau, assim. Ele tinha esse sonho. E o meu pai, desde criança, eu tinha professor, eu via professor particular lá em casa, tentando ensinar. E o meu pai, ele não tinha vocação para música. Porque existe isso. Tudo na vida é vocação, né? Vocação e insistência. Mas a vocação, ela é uma... Ajuda. Ela ajuda. Ela estimula, pelo menos, né? E o meu pai, ele não tinha a coisa da musicalidade. Meu pai tinha uma voz bonita e tudo, mas ele não... Para tocar violão, ele não sabia os tempos. E eu, desde pequeno, olhava aquilo e dizia, puxa, mas... Não pode ser tão difícil, tá entrando na hora errada e tal. E aí, um dia, ele tinha contratado lá, tinha se matriculado num curso de violão e acabou desistindo pela milésima vez. Ele falou, cara, não vou aprender. Ainda tenho lá umas 10 aulas, tu não quer? E tu pega um violão aqui em casa e vai. E aí eu tinha 8 anos, eu falei, tá, eu vou, né? Tipo, uma época de poucas opções, nós estamos falando de uma época que não tem internet, não tem nada, tu tem uma atividade para fazer, tu vai. Claro. E eu, na segunda aula de violão, eu já sabia tocar melhor que o meu pai, que não era lá grande coisa, mas o meu pai não aprendia nada. E aí o pai começou a ficar muito impressionado com aquilo. Aí o pai, como ele tinha esse sonho, ele começou a transferir para mim. Então meu pai gostava muito de pescar, ele fazia umas peixadas lá em casa e convidava os amigos com o pretexto de jantar, mas na realidade era um show que eu ia fazer no final, que eu ia ter que cantar galopeira, umas músicas que meu pai gostava. E aí, pô, faz mais aquela. Então eu comecei a fazer uns shows ali, meio que realizando um sonho do meu pai em casa. Então, o meu início, eu devo muito, assim, a esse sonho do meu pai. Que legal. Mas cabe dizer que a tua mãe é super afinada. Não, as irmãs do meu pai são afinadas. A música tá na veia. Tá na veia. Tem alguma influência sempre, eu acho, né? Sempre tem alguma... Tá, e vamos para aquilo que a galera quer saber de verdade, né? Ai. A parceria de vocês. Quando que nasceu isso aí? Calma, que só tá começando o podcast. A gente não pode entregar tudo agora no começo. Mas a parceria de vocês. Porque eu lembro da Tita da Falup, eu lembro da tua carreira solo, e depois eu vejo os dois juntos. E aqui eu seguia também a Kashk e outros projetos também. Mas quando que vocês olharam um pro outro e disseram, vai dar uma liga legal aqui na música? Foi uma coisa muito espontânea, na verdade, a liga. Mas o que aconteceu foi o seguinte, uma prima minha ia casar e ela queria uma proposta diferente para o casamento dela. E aí ela falou comigo, né? A FAUP ia tocar na festa dela, mas para a cerimônia ela queria uma coisa diferente e tal. Eu digo, cara, vamos pensar. E aí eu peguei e montei uma banda toda pro casamento dela, uma super banda na época, né? E éramos... Então, era eu, de voz feminina, a Fran Duarte, de voz feminina, o Rafa e o Paganella. Era, né? E então eram 4 vocalistas e tinha mais uma galera. Então era muito legal a proposta. Daí a gente fez aquele casamento, foi lindo e tudo mais. E aí depois a gente logo sentiu assim que tinha uma compreensão musical muito parecida. Aí o Paganella estava numa outra área e eu, a Fran e o Rafa, a gente conversou, quem sabe a gente leva, vamos tentar fazer uma coisa. Eu lembro que na época teve até uma feijoada do Polita e tal. E a gente fez com esse trio. Então éramos eu, a Fran e o Rafa. E aí acontece que a Fran tinha outras atividades, outros compromissos na época, ela não conseguiu acompanhar, a gente não conseguia horário para ensaiar, e aí começamos eu e o Rafa a ensaiar um repertório. Logo a gente sacou, assim, a gente percebeu essa liga que tinha na questão das vozes e da compreensão musical. As coisas saíam já meio que prontas. Legal. Né? E aí pronto, e aí a gente começou a tocar... E foi aparecendo um monte de coisa, assim, pra gente tocando. Então, a dupla, ela se fortaleceu no caminho mesmo, né? Conforme a gente ia tocando, as coisas iam aparecendo e a gente ia fortalecendo cada vez mais esse trabalho. E aí, a gente desenvolveu toda uma outra, né? Outros projetos e tal, participou de outros projetos e a coisa foi ampliando. E pra ti, essa sintonia, quando que tu percebeu? Não, ela foi imediata. De fato, já nos ensaios desse casamento, porque a música, ela
embora ela tenha toda essa questão da teoria e tudo, existem conexões. É que nem falando de juventude, é que nem um time de futebol. Não adianta tu ter um monte de craque, tu tem que ter um sistema tático. Então, na música, eu vários músicos muito bons que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu não senti a conexão, a compreensão de música. Isso vai desde tu ouvir uma música e dizer, puxa, isso é legal, com até a maneira que tu vai colocar isso em grupo, sabe? Cada um entende a música de uma maneira. E as conexões, elas não são tão simples. E eu com a Tita, eu senti isso imediatamente. Quando nós ensaiamos para o casamento, eu fazia uma voz, imediatamente a Tita já fazia uma outra, que eu dizia, puxa, era essa voz que ela deveria fazer, dentro do meu conceito. Não Entendi. É a verdade, é a coisa do casamento. E nós chegamos à conclusão, nós chegamos num ponto que a gente, logo de saída, a gente ia ensaiar as coisas, eu já estava preparando uma música para um evento, alguma coisa, eu já estava ouvindo a voz que a Tita ia fazer e vice-versa. Que legal. A gente, sem combinar, a gente já sabia. Eu vou cantar aqui, porque dela vai entrar aqui, ela vai fazer assim. É sintonia mais uma sintonia. E tem coisas, tem uma outra coisa que é curiosa, que às vezes a Tita grava coisas... Só ela e eu ouço, e ela faz duas vozes e eu ouço a minha voz ali. Ela tem são muito similares a timbragem de voz para cantar. E vice-versa também. Às vezes eu canto e digo, poxa, eu não lembrava que eu tinha cantado isso aqui. Ela falou, não fui eu mesmo. Que legal. É bem interessante mesmo, é bem maluco isso. E aí, essa ideia do casamento, vocês começaram a levar também isso, ter mais frequência. Como que foi a continuidade, então, desse início? Pois é, eu acho... A gente nunca elaborou, né? Não deu nem tempo, né? É, exato. Porque esse casamento, ele foi em 2003, né? Mas a gente... Ainda bem que alguém na dupla é bom de data. A gente conta a partir de 2004, né? Por isso que... mas nós começamos, estaria fazendo 20 anos agora. Mas em 2003 teve esse casamento. Aí teve essa feijoada e nós fizemos uma apresentação em dupla que a Fran não pôde ir no final de 2003. Já em 2004 já tinha a Festa da Uva. E aí nós já estava cantando o tema da Festa da Uva. Foi tudo muito rápido. Que legal. Na época nós tocávamos no bistrô do Hotel Reynolds. Que fez um super sucesso, né? Porque foi a dupla se lançou. Do bistrô, né? E nós cantávamos nos desfiles da Festa da Uva, naquele período, naquele início da dupla. Na praça ali. E nós saíamos da praça, íamos a pé até o Reynolds, né? Que o Reynolds ali muito pertinho, né? E fazemos a nossa apresentação ali. Então, a agenda, ela automaticamente ela já começou a funcionar. Não teve nem tempo de se organizar, sabe? A gente foi fazendo. E eu acho que nós somos a primeira dupla de violão em voz e flauta, assim. Acho sabe? Não, de boa e mulher. Já teve assim, o Bebeto e a Cibele, que fizeram num outro período na Cave e tal. Sim. Mas ali uma dupla mais pop, assim, eu acho que fomos os primeiros. E então, recém-saídos dessa ideia, né? Da Follow-up. Saídos não, a Follow-up ainda estava meio que atividade nessa época. Então né? nós conseguimos arrastar uma galera que na época... da nossa idade, que gostava do nosso trabalho individual, o pessoal já foi nos assistindo, então automaticamente a coisa funcionou muito, muito, muito rápido, né? E acontecia, inclusive, por exemplo, o Rafa tinha alguns lugares que ele tocava sozinho, né? Por exemplo, no Havana, lá da Júlio, sabe? Sim. E ele... Nossa, mais do que uma vez, né? A gente tocava no desfile, ia pro Reinos e depois do Reinos ia pra Havana. Isso, claro, a gente era bem mais novo, a gente tinha energia pra fazer tudo isso. 20 anos atrás. Dessa jornada de 20 anos, né? O que vocês lembram lá do começo? Tô ainda aqui no começo, pro pessoal ver que as coisas nem todas são flores, né? Qual que foi um perrengue que vocês passaram, assim? Foi alguma coisa de agenda, algum esquecimento, alguma coisa que não saiu como vocês queriam, assim, um perrengue? Uma dificuldade superada. Claro, começa com a tua. A da Tita tem uma bem dramática que vai engatar no assunto que a gente vai acabar entrando, né? Sim. Tu vai falar da dramática de quando a gente terminou o namoro. Não, eu não. Mas é que é importante que tu fale pro andamento do programa. Pra quem tá em casa nos assistindo, ou no celular dentro do ônibus, pra não cair nesse momento, vocês já chegaram a namorar, então. Namoramos 3 anos exato.
Foi que época? Aí é que tá. Foi 2000, eu que sou bom de data. 3 anos exatos. Presta bem atenção nessa frase. Nós começamos a namorar dia 12 de junho de 2005. Tá. 12 de junho. 12 de junho, dia dos namorados. Pedi ela em namoro, dia 12 de junho. Sensacional. Lá no Reynolds. Lá no Reynolds, com todo mundo muito feliz por nós. Que muito. legal. E nós terminamos o namoro dia 12 de junho de 2008. Nós namoramos 3 anos exatamente. Isso. Aí a gente fez um show no Havana, da Júlio. Pra terminar. E daí. lá pelas tantas a gente tava tocando... Sabe aquela Boa Sorte da Vanessa Donato? É só isso, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. E ela chorava. Que Não, chorava. tô brincando. Tô brincando. Ai, gente do céu. Não, tu vê contas redondas. Contas redondas. Eu gosto muito disso. Mas É ridículo, é um absurdo falar isso. Não, é que é pra lembrar. É pra lembrar. Foi escolhido. Fica esse fácil. Foi escolhido pra lembrar. Foram 3 anos de namoro. Eu não sei por que foi assim. Só sei que foi Porque assim. nunca é. Porque assim, vamos dizer, é um pouquinho bizarro isso aí. Né? Mas a gente sempre teve essas peculiaridades. Mas nem vocês era isso. terminaram o show. Mesmo com o show. Não, a gente nunca terminou a dupla. A gente nunca terminou a dupla. A gente terminou o namoro. Até porque a gente compreendeu que o nosso não, mas isso não significa que nós não sejamos... Até o Nivaldo foi muito feliz no nosso aniversário de 15 anos. É verdade. O Nivaldo, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, carinho. Nivaldo Pereira. O Nivaldo Pereira, ele fez no nosso show de 15 anos, nós pedimos para ele fazer uma introdução para o nosso show. Legal. E ele escreveu um texto que é uma obra-prima, assim, que explica muito bem essa nossa relação que ela ultrapassa os limites do namoro, os limites que o namoro impõe. Uhum. Que nós compreendemos em algum momento que a nossa relação ela é muito maior do que isso, não diminuindo um namoro sim. de forma alguma. Mas eu e a Tita, ela não se enquadra. A Tita muitas assim, vezes sabe? na minha vida ela é minha mãe. Ela muitas vezes na minha vida ela é minha melhor amiga. Muitas vezes na minha vida a Tita é a primeira pessoa que fica sabendo de qualquer coisa que acontece comigo. A pessoa que eu confio exatamente para tudo é a Tita. Sabe? É uma pessoa assim que Tu vai chorar? Não vou chorar. Tá. Porque eu vou deixar pra chorar depois quando eu começar a queimar o teu filme também. Porque também nem tudo são flores. Deixa quieto. Não, mas eu acho que passa por aí, assim. Não é um enquadramento, assim, de relação. Sempre foi uma coisa a mais, assim, sabe? Eu acho que é essa comunhão de alma mesmo, assim, que Encontro da vida. Nossa, impressionante, assim. Porque a gente tem uma visão de mundo muito parecida também. E mesmo o término do namoro, assim, nunca nem passou pela nossa cabeça de desfazer a dupla. Sim. Porque não foi por uma questão de desentendimento, de briga, alguma. não foi nada disso, assim. Foi enxergar que aquela realidade, ela se expandia além daqueles limites de um conceito, assim, de namoro, ou de seja lá o que for, né? Que bacana. É uma maturidade também, porque... Acho que sim. Entender, né? Isso. O caminho, qual que é o caminho, né? Eu acho que é bem, bem legal. Não que isso não tenha acontecido de várias pessoas dizem, tá, mas vocês são namorados até hoje, né? Até hoje. Como é que tá tua esposa? Até hoje, às vezes a gente nem desmente, deixa quieto, tá tudo mais certo. fácil, né? Sim. E pra vocês, assim, tranquilo em relação a esses comentários, tudo certo? Sim, com certeza. Tira de letra? Sim, com certeza. E os relacionamentos depois, assim, paralelos, assim, super entenderam essa parceria? Eu não dei... Inclusive, teve um período... Teve um período que a Tita, ela foi conhecer o Mercosul. Ai, meu Deus. E eu matei no peito. Foi tranquilo. Maturidade. Carreira internacional. A Tita foi tentar carreira internacional. Ai, gente, mais voltada pro tango, assim. E eu matei no peito. Matou no peito. Nunca toquei Agora nesse que ele assunto. chora. Nunca toquei nesse assunto. Quase não. É uma coisa que eu respeitei profundamente. Né, Rafa? Tenho muito orgulho, assim, da minha maturidade. É isso aí. O Rafa, nesse meio tempo, teve uma filha. Maravilhosa, minha filha Que é maravilhosa, é verdade. A Júlia, uma fofinha. A razão da minha vida. E reparem, Júlia. Eu entendi. Desde a primeira vez. Eu disse, esse... Acho que a gente é meio louco, assim mesmo. Assim.
Se a gente for botar num papel e escrever uma historinha, o pessoal acho que não vai entender. Não, mas eu acho que é isso, assim, porque as relações, às vezes, elas são muito padronizadas, né? Sim. E a gente destruiu todos esses padrões. Conceitos e padrões. Eu né? acho que sim. Esse barato aí da família, né? Porque, embora vocês não sejam namorados, mas vocês têm uma relação tão profunda ou muito mais profunda, né? Como você disse, poxa, eu confio, a Tita é a minha vida, a minha confiança Meu plena, Deus. né? A Tita também. Então, essa grande família que vocês criaram, né? Essas pessoas que orbitam aí, como que é esse barato de vocês conviverem? Tu com a Ju, conviver também com a família da Tita, como é que é isso, Rafa? Meu Deus, o pai da Tita é meu pai. É meu pai. A Tita às vezes liga para o pai dela de câmera. Assim, o pai da Tita mora em Pernambuco. Ah, que legal. E ela liga e o seu saquete, ele dá a bênção pra Tita. E eu peço a bênção junto. Assim, o seu saquete, ainda mais depois que meu pai também faleceu, o seu saquete ganhou mais um filho. Que legal. E eu sei que eles também, assim, eu amo muito o seu saquete, a Lucinha, né? Que a gente chama carinhosamente de Lucinha, né? A Lúcia. E eles são minha família. E a minha mãe também, a Tita é filha da minha mãe. Quando a minha mãe vou fazer uma comida lá no domingo, tipo, a Tita já tá convidada. Quando minha mãe me convida, eu já sei que a Tita tá convidada. É automático. É automático. É engraçado isso mesmo, porque é uma grandíssima família, assim, de fato. E a Júlia tem loucura pela Tita. Eu amo a Júlia, sabe? E agora também a Fran também faz parte disso. Cara, no último jogo, no Jacone... A Fran é a mãe da Júlia, né? A mãe da Júlia. Sim, então, tipo, é isso, sabe? Quer dizer, o amor, ele só se amplia, né? Quando tu coloca ele no primeiro lugar, ele só se amplia. As pessoas vão chegando e isso é muito magnético, assim. Então... é isso, porque eu acho que os desentendimentos, essas coisas que poderiam acontecer, eles partem de um egoísmo que a gente nunca nutriu, né? Então, acho que é isso. Nem com o problema do Mercosul deu tudo certo, então. Eu sou muito compreensiva, né? Porque a gente estava falando antes, eu sou muito compreensiva, assim. Então, isso favorece a continuidade da dupla. Não que não tivessem havido, enfim, houveram momentos em que a gente quase terminou a dupla. Nós chegamos a terminar a dupla no palco uma vez. Uau! Por quê? Tu não lembra? Eu lembro bem. Não, mas não precisa contar. Eu conto. Por favor, conte. Não se deba. Não foi por causa do Mercosul. Não foi. Não, é que o Rafa, ele é geminiano. Tá? Conheço. Então, e aí que acontece que às vezes tá tudo às mil maravilhas e às vezes tá tudo horrível. E ele tem uma característica muito forte, que ele tem muita argumentação, muito argumento, e ele pode perder o amigo, mas não perde a piada. Adoro. Ele é muito perspicaz. Então, assim, às vezes ele não mede muito as palavras. Certo? Não, as palavras eu meço. O que eu não meço é as consequências. Esse é um detalhe, né? Vamos deixar as coisas, né, claras. Não, e aí a gente estava fazendo um show. Na verdade, a gente tocou numa cerimônia de formatura que ele meio que não queria ter feito, porque era participando de um outro grupo e tal. Ele estava meio descontente com aquilo, porque ele não via sentido naquilo que eu tinha fechado. Foi uma coisa meio estranha mesmo. Mas, ok. Naquela cerimônia eu já vi que ia que ia ser complicada a sequência dos acontecimentos, porque eu já conheci o Rafa. Aí a gente começou a tocar esse show, e aí ele, por exemplo, as músicas que era para ele cantar, ele dizia, não vou cantar. Ele só falava pra mim em off, assim, né? Aí eu já começou a me subir o sangue, porque eu sou compreensiva, mas eu sou italiana, sou gringa, né? Aí começou a me subir o sangue, aí dali a pouco tinha que fazer uma voz, ele não fazia. Porque bateu a teimosia, né? E aí, enfim, né, essa soma de coisas lá pelas tantas, eu tava assim, quase explodindo. Só que o que acontecia? As pessoas estavam acostumadas a ver a gente tocar. E a gente discutia muito no palco. De brincadeira. De brincadeira. A gente, quando fazia no bar, assim, sempre teve essa coisa do teatro. Fazia parte do...
E aí a gente começou a brigar. Valendo. Valendo no palco. E o pessoal tava rindo e se divertindo. Puxa. E aí foi me dando mais cordas. Aí, eu digo, tá quando funcionando foi. isso aqui, o artista aproveita. E eu Vou ter que tava aproveitar. muito braba. E a Tita cada vez mais braba e eu cada vez aproveitando mais a situação. Porque eu via que pro show tava fluindo. Uhum. Eu sei que lá pelas tantas, eu disse assim, ó, a gente vai fazer um intervalo e eu não sei se a gente volta pro segundo bloco. E fechou as cortinas. Eu falei, e fechei as cortinas, bem brava. Uma cortina no palco. Foi. Tava brava, tava Fechou muito as brava. cortinas. Nossa, eu falei, acabou a dupla. Quando nós chegamos no backstage, veio algumas pessoas que a gente gosta muito de dizer, gente, hoje tá sensacional. Nunca foi tão real essa briga de vocês. Eu quase acreditei. Eu quase acreditei nessa briga. Foi demais. E aí e as pessoas começaram a falar e a coisa foi esfriando. Que a gente viu que a gente nem brigar a gente pode. Não, e o Rafa tem um trunfo também, porque ele é bem engraçado. E ele chegou e ele baixou a bola dele, assim, no sentido de, né, de ser mais querido, né? Ó, fez essa carinha, fez as piadinhas e tal. Eu sei que lá pelas tantas estava tudo certo, a gente voltou pro palco e terminou o show. Então, tipo, mesmo quando a gente termina, a gente não termina, né? Foi a única vez que isso aconteceu. Isso faz muitos anos. E só porque vocês contaram, porque senão o pessoal ia o pessoal nem sabe até hoje. O pessoal não sabe até hoje. O pessoal não sabe. Tá, tipo, nem imagino que show que foi isso, né? Eu lembro. Eu lembro também. E teve algum momento, porque foram muitos shows em mais de 20 anos que vocês estão aí tocando, mas que alguém da plateia incomodou vocês, tirou vocês do sério a ponto de vocês pararem ou de deixar vocês muito irritados com a situação? Eu sei até qual que a Tita vai querer contar. Não, conta tu. Qual tu quer que eu conte? Tu quer que eu conte aquela? Conte. Contei. Não, aconteceram várias vezes da gente estar brincando e as pessoas não entenderem. Ah, isso sim. De eu estar pegando no pé da Tita e alguém tomar as dores da Tita e discutir comigo. Teve um senhor no Reino Teve um que senhor saiu, uma vez que saiu falando... Palhação, não sei, a gente chegou. E eu, olha isso. Porque a gente era jogada ensaiada e às vezes as pessoas não entendem. Mas isso faz parte. Sim. E tive alguns desafios também que eu tive que, em algum momento, também encarar. Por exemplo, aquela vez que o cara... Ai, é muito legal essa. Conta tu. Essa é muito boa. Porque o que acontece? O Rafa, em algum momento do show, às vezes, mais nesses shows em bar, ele se declarava. Toda essa história do Mercosul e tudo, né? Eu amei uma mulher. E aí ele cantava um Roupa Nova, sei lá o que. E aí a gente tava num show e ele pediu um beijo pra mim. Eu digo, não. Poxa. Né? Ele se virou pra mim, fez né? Pediu um beijo. Não, claro que não. Todo mundo no bar dizendo beija, beija, beija. Sim, é verdade. A galera gritava. E nesse show, o Nino Renz, o baixista, tava tocando com a gente. Aí o Rafa, como eu disse não, ele olhou pro Nino e disse, tu, Nino. Aí o Rafa fez, eu não, tá louco? E aí teve um rapaz na plateia que disse, eu beijo. E aí o Rafa disse, então vem. O que tu vai fazer? Tu tá perdido. Tipo assim, vira uma queda de braço. Pois é. Aí o cara falou, eu vou. E eu falei, todo mundo me olhou, tipo, e agora? Então vem. E aí virou uma guerra de olhares entre eu e o cara, um dizendo pro outro, desiste, porque eu não vou desistir. Um olhando pro outro, e o cara subindo, e eu parado ali. É quase um racha ali, né? Tipo assim, cara, para, mas eu não posso dizer não vem, porque a galera vai toda, eu não posso perder a autoridade aqui. Claro. Eu tô no palco. Entrou na brincadeira. Como é que terminou isso aí? Com um selinho no palco. O cara subiu no palco, eles se deram um selinho e ele saiu gritando, eu peguei o Rafa Gobert. Foi muito engraçado. E terminaram e saiu de mal com a namorada. Ai, a namorada ficou muito braba. A namorada ficou ofendidíssima, eles saíram brigados do palco, mas o bar todo riu, aplaudiu. Claro, foi muito legal. Eu entendi esse negócio de não medir as consequências agora. Esse é um bom exemplo. Cara, eu não tinha como perder a autoridade no palco. Eu não tenho nada contra que homem se beije, mulher se beije, óbvio, não tenho nada contra. Que não. Mas quando eu falei aquela questão... Sustentou. Eu sustentei, porque assim, ó... Quando eu falei pro Nino,
me dá um beijo tu, eu tinha certeza que o Nino ia dizer, ele sabe, ele ia dizer, não, eu não, porque era uma piada. Só que no momento que um cara da plateia diz, mas eu beijo, ele me desafia. E todo mundo olha, agora, engraçadinho. Eu falei, então sobe. Boa. Isso aí. Então sobe. Só que, claro, que eu tinha uma esperança de que o cara dissesse, não, eu tô brincando. E o cara veio. E tu chegou a perguntar que time que ele torcia ou foi só o selinho? Não, foi sem compromisso. Então tá bom. Foi sem compromisso. Não, meu Deus do céu. Mas é claro, tem muita história. É muita legal, coisa, é muita coisa. Vamos abrir agora um capítulo pro Juventude, senão Opa, claro. A gente vai passar mal aqui, né? Querido. Eu me emocionei aqui na semana passada, quando vocês vieram pra gente conversar e tal, quando o Rafa deu uma notícia maravilhosa que eu particularmente não sabia, mas eu, enquanto pai, me coloquei no lugar dele. Eu gostaria que tu contasse isso, porque é uma também história, essas coisas do futebol que a gente não sabe. O esporte é uma coisa mágica, né? E eu queria que tu contasse a tua história com a Júlia, né? Os teus Ju e Ju, né? É que eu, assim, ó, eu vim de uma família de juventudistas, assim, de 4 costados. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Sim. Embora as pessoas, muitas conheciam meu pai e sabiam da relação do meu pai com a juventude, quem foi o responsável, assim, o primeiro, né? O cara que me levou pro Jacone foi o meu avô materno e não o paterno. Seu Ângelo Escola. E tinha essa coisa dessa tradição familiar de... O meu avô tinha 7 filhos e vários netos. Somos todos juventudistas. E eu queria... Quando a minha filha, a amada filha Júlia nasceu, para mim era um caminho natural, né? Que ela fosse juventudista. Mas por força das circunstâncias, né? Eu não casei com a mãe dela, nós não somos casados, nunca fomos. Ela acabou pegando o time do avô materno, que é o Grêmio. Então a Júlia, ela sempre teve uma ligação com o Grêmio. Por causa do avô, que viajava, e daí ele voltava, combinava com a Júlia desde pequenininha que ele assistia o jogo do Grêmio na TV. E era um encontro, e eu respeito muito essa história. Sim. Porque isso também foi o que me tornou juventudista, foi ir com meu avô no estádio. Inicialmente só para comer amendoim. Mas aquilo foi... Então, quando eu via que o vô chegava de viagem, que o vô viajava, trabalha com caminhão e tal, e ele combinava de voltar a tempo deles assistir o jogo do Grêmio, bonito, né? Eu acho mais do que natural que ela seja do Grêmio. No entanto, o avô paterno dela e o pai dela são juventudistas fanáticos. Então, eu comecei a levá-la no Jacone, mas ela sempre com essa questão do... Não, eu sou do Grêmio. E aí, 11 anos se passaram, a Júlia tá com 11 anos, né? E aí, na última semana, a Júlia me falou, fui com ela lá no Jacone, até comprar um ingresso e tal. E aí, tive uma conversa com várias pessoas, e todo mundo já conhece a Júlia. Ô, Júlia, quando é que tu vai ser do Juventude? Quando é que tu vai querer uma camisa do Juventude? Ela, não quero. E naquele dia, quando nós saímos de lá, ela falou, pai, sábado tu vai me trazer no campo? Eu falei, claro, né? Se o Ju ganhar, eu quero uma camisa. E isso foi uma coisa que, cara, foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria. No sábado, eu passei a semana toda pensando nisso. Eu digo, putz, esse final de semana a gente tem que ganhar. O Ju tá com uma sequência de empates em casa. Eu digo, cara, o Ju tem que ganhar no final de semana. E aí, no sábado de manhã, eu fiquei sabendo pela irmã da minha mãe, minha tia, minha amada tia Meia, que era aniversário do meu avô, sábado. Meu avô estaria completando 108 anos. Esse que levava ele no campo. Sábado, que era o dia que a Júlia pediu a camisa. Aí eu já fiz todas as ligações, né? Que comprovam minha tese de que o futebol, ele é o reencontro, né? Que toda vez que eu vou no Jacone, eu me reencontro com meu avô, com meu pai. E eu fico sabendo que no dia do aniversário do meu avô, minha filha me pediu uma camisa de Juventude. Sem ter a menor noção de que era esse dia. E aí eu já tinha certeza também que o Ju ia ganhar. Isso aí, né? Porque eu digo, cara, o seu escola vai mexer os pauzinhos. Hoje é vitória, o alinhamento dos planetas, foi aquela coisa. É isso, né? Aí. É isso aí. Eu enxerguei tudo isso aí. Porque pra mim é isso mesmo. Isso aí. Cara, acabou o jogo, a Júlia estava feliz da vida, encontrei minha tia, fui falar com ela, digo, cara, a Júlia pediu a camisa do Juventude, eu tava... E aí me dirigi à loja, assim, e foi um dinheiro que eu gastei, assim, com muito prazer, né? Que demais. E aí a Júlia, na hora, ela pegou o pacote, meio sem jeito e tal. Isso foi sábado passado, né? Sim.
E aí no domingo ela me ligou e falou, pai, vamos comer um sorvete hoje de tarde? Eu falei, vamos. Ela falou, então bota a tua camisa do Juventude. E aí ela passou ali em casa, né? E ela tava com a camisa do Jô, cara. Sensacional. E aí, massa, tipo, né? Poxa, pra mim, assim, eu vejo a felicidade do meu pai, eu sinto a felicidade do meu pai, a felicidade do meu avô. Que amor. Então, eu cheguei a escrever pro Valtinho, pro ex-presidente do Juventude. Eu falei, cara, eu consegui dar uma camisa do Ju pra Júlia, porque todos os meus amigos já sabiam que eu tinha essa... Não é uma angústia, mas eu tinha essa vontade imensa de ver minha filha com a camisa do Juventude. E fortalecendo a dinastia Gubert. Poxa, por favor, eu não sou eterno, preciso que alguém continue ali, né? Exatamente. Com certeza. E pra ti, esse lance do Juventude? Tu sabe que o meu pai é gremista e Caxias. Mas o meu pai, quando ele era novo, assim, ele até ia ele tem uma carteirinha do Caxias, de cadeira cativa na época e tal. Mas ele parou de ir a campo porque uma vez assaltaram o carro dele. Ele tinha ido no jogo, assaltaram o carro e ele se traumatizou, ficou com medo e tal. Então, assim, mas a gente sempre foi lá em casa, a gente sempre teve uma ligação muito forte com a coisa da seleção brasileira. Eu lembro do meu pai e a gente assistindo as Copas do Mundo, a seleção, e meu pai, tá lá! Sabe? Aquela coisa bem visceral mesmo, né? Só vou abrir um parênteses aqui pro meu amigo Rafa. Talvez isso explica que não deu certo aquele jogo no Uruguai. Volta, porque ela é a seleção brasileira. Viu? Volta. Muito obrigado por me lembrar. Isso aí. Olha isso. Mas, aí, o que acontece? Só que eu nunca tinha ido a campo, não acompanhava. Então, assim, meu pai tinha essas preferências futebolísticas dele e tal, mas eu não vivia aquela realidade. Eu vivia a coisa da seleção brasileira com ele, que eu adorava. Quando eu conheci esse aqui... O amor dele pelo Juventude é uma coisa tão contagiante, tão verdadeira, tão explícita, sabe? É isso. Ele me contagiou completamente. Eu digo, cara, mas não é possível que é tudo isso. E aí eu comecei a ir a campo. E quando tu vai a campo, aí tu começa a te vincular de fato. E daí tu começa a ver aquelas cores se mexendo no campo, tu começa a ver a torcida reagindo. Faça chuva ou faça sol, tá todo mundo ali pegando junto. E as coisas acontecem, e tu ganha um jogo ou tu perde um jogo dramaticamente. E isso tudo vai entrando em ti, e aí tu não tem mais por onde escapar, né? Então, se deu assim, a minha preferência pelo Ju e tal foi sendo construída também por influência do Rafa, né? E claro, depois a pessoa traça o seu próprio caminho. Converteu também em música isso, né? Sim, ficou marcado na história de vocês. Isso. Só antes de eu falar da música, eu queria falar uma coisa que é a minha visão, porque às vezes as pessoas têm essa coisa do futebol é o ópio do povo, né? Sim. Eu sempre olhei o futebol com outros olhos, tá? Eu acho que não o futebol, mas o amor que uma pessoa nutre pelo futebol, seja ela do time que for, uma pessoa que ela não está ligada ao negócio futebol, a pessoa que ela senta a bunda na arquibancada, tá? No meu entendimento, é o amor mais puro que existe. Dentre os amores que eu conheço. Porque o que acontece? A pessoa que ela ama um time de futebol, no meu caso, ela só tem a perder. Só tem a perder. Pior, ela fica nervosa quando joga, fica nervosa quando perde, quando ganha. Quando perde, me estraga o final de semana. Tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou aquele papo não sei o quê. Tem eventos que eu sou impossibilitado de cantar, porque eu me nego a cantar o hino de outro clube, por exemplo. E eu gasto meu dinheiro lá, todo mês eu pago minha mensalidade, eu não posso ver uma camisa nova que eu compro. E assim, ó, é só pelo prazer de amar. É só pelo prazer de amar. Eu não quero nada do Juventude. Nada. Eu quero que o Juventude ganhe pelo Juventude, não por mim. E eu não sei por quê. Eu não sei por que acontece. Agora, o que eu sei é que
a minha vida, como a vida de todo mundo, ela teve vários problemas. Mas eu me lembro de, por exemplo, eu terminar um namoro num sábado e no domingo eu estar com o coração dilacerado, sentado no Jacone, esperando o Juventude entrar em campo. Eu sei que muitas vezes eu tô de mal com meu pai, eu tô precisando me reencontrar com meu pai e nós temos um jogo para ir. E a gente vai no jogo e a gente fica feliz. Então, eu acho que esse amor por um clube de futebol, ele é o amor mais puro que a pessoa pode ter. Porque a pessoa, como eu volto a dizer, a pessoa só tem a perder. O que ela ganha não é ela que ganha. O que ela ganha é o clube que ela torce que ganha. Os atletas ganham. A comissão técnica ganha. E eu torço de todo o meu coração pelo sucesso de todas essas pessoas, que também é uma coisa difícil no mundo atual. Quem torce para quem? Sabe, eu quero que os jogadores do Juventude eles ganhem milhões. Que o técnico do Juventude seja o treinador da seleção brasileira. Sabe? E eu, pelo simples prazer de passar ali naquela rua e ver aquela bandeira verde e branco tremulando. É isso que eu ganho. É isso que eu ganho. Sabe? Então eu acho o futebol a coisa mais incrível do mundo e principalmente o amor que as pessoas que sentam a bunda na arquibancada têm por esse clube, por um clube de futebol. Você entende por que é encantador? É muito bonito. Porque tem vários elementos aí. Tem a família, que só por ela já se fala, né? Sim. Tem o encantamento, porque lá é uma arena, uma atmosfera, né? É uma atmosfera que se cria, o esporte pela competição, né? Então, são coisas que eu te entendo quando tu fala de perder, mas a gente também ganha tanto em fazendo isso. Tem outros ganhos. Tem essa perda porque ela é passional, né? Isso. Ela é passional. Claro. Mas tem ganhos de sensibilidade que talvez tu não ia atingir normalmente pelo um coletivo, né? O ganho é esse. O ganho é esse. Né? Tô totalmente de acordo. E o legal poder torcer para um time da cidade. Isso que não vai, por exemplo, tirar da Júlia a história que ela tem mágica com o avô que torcia pro Grêmio, ou a minha história que a minha avó também torcia pro Grêmio. Sim. Isso não tira. Mas a relação lá, aí é como o cinema, que eu gosto de dizer. O cinema e um palco, ele chega a ser covarde, porque te coloca sentado na frente de alguém para curtir uma coisa que é talento puro, né? Então, é legal. O esporte também é fascinante, né? É fascinante. E agora falando então um pouco sobre a nossa relação musical, né, com o Juventude, em 2008 o Juventude fez uma reforma no Jacone e trocou o gramado. E o Sérgio Florian, presidente à época, ele nos contactou pedindo para nós fazermos uma música para a inauguração do gramado. Para a reinauguração do estádio, né, com a inauguração dessa troca do gramado. E aí nós... Não, isso aí é pra já, né? Vamos fazer. E eu me lembro que nós partimos essa música de uma frase do meu pai. E aí volta de novo aquilo que a gente tá falando das conexões familiares e dos amores. Eu digo, poxa, eu vou poder homenagear meu pai. Tanto com uma música do Juventude, como com uma frase. Meu pai era um cara muito vaidoso, assim. Meu pai era uma figura incrível. Meu pai era uma figura incrível. E aí o meu pai, uma vez, ele fez um comentário na rádio que ele falou sobre o Juventude e ele lançou uma frase assim que é: o meu coração é verde e branco em listras verticais. Poxa, essa frase... Faz a voz. Meu coração verde e branco. Muito bom. E aí meu pai, ele saltou essa frase. Eu digo, poxa, eu já vou começar juntando duas coisas que são indissolúveis, que é meu pai e o Juventude. E aí a partir dessa frase a gente fez a música o Juventude para Sempre Somente, né? Que ela fala disso, né? Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. Mas o que eu levo gravado no peito, e eu peço e exijo respeito, é o meu coração verde e branco em listas verticais. Então, é uma música que eu gosto muito porque ela tem muita verdade ali. Aquilo ali que a gente escreveu, eu de fato... eu sinto do fundo da minha alma. O Juventude, seguindo o ensinamento do meu avô, que serve até meio como piada, mas é real. Primeiro Deus,
depois o Juventude e depois a família. Muito bem. Explica muita coisa legal. Explica. Eu vou deixar também isso aqui, porque a gente vem agora... Deixar agora um pouquinho para outro momento. De repente, um outro momento que vai acontecer ali na frente para vocês explorarem mais essa vertente. A gente só deixou um gostinho desse capítulo do Juventude, que é tão impactante. Mas eu queria voltar um pouquinho para a carreira de vocês. Dentro da carreira de vocês, o que vocês entendem que vocês mais inspiram as pessoas? Por que vocês continuam cantando e tocando na noite para as pessoas? Quem canta seus males espanta. Eu acho que a música, ela tem um poder muito além de qualquer explicação, assim. São N motivos que a gente pode dar aqui. Por exemplo, enquanto eu estava falando, eu lembrei, por exemplo, eu cantava na missa do Pio X, na missa das 11, depois que eu parei de cantar com meu pai, eu cantava eu sozinha. Eu tenho inúmeras pessoas que me encontram e me dizem, eu comecei a cantar porque eu te via cantando na missa das 11. Ou eu só ia na missa das 11 para te ouvir cantar. Que bonito. Né? Ou seja, a música que aproxima alguém de uma espiritualidade, que seja. Aconteceu uma coisa no casamento sábado agora, que a gente cantou... Isso foi incrível. Foi incrível. Vale a pena tu contar. Um casal, a noiva, veio nos falar assim, Tita, faça uma homenagem para um casal que está completando 27 anos de casados, hoje. Aí eu digo, nossa, que bacana, claro. Aí a gente... A noiva pediu para nós homenagearmos uns convidados. Outro casal. Sim, convidados. Uns convidados. Que nós não conhecíamos. Nós não conhecíamos. E aí, a gente cantou aquela música do Elvis, né? Wise men say I can't help falling in love with you. Pra eles dançarem juntos e tal. E aí, quando a gente terminou o show, esse casal, nubente, vamos dizer assim, eles vieram pra nós e nos contaram que há 2 anos atrás, no dia em que eles completaram as bodas de prata, os 25 anos de casados, eles estavam na França, em Paris, se não me engano, né? E eles estavam sentados nos degraus, numa praça, e o músico estava tocando. E esse músico pediu para eles dançarem a música que ele ia cantar por nada. O músico não sabia que eles estavam completando 25 anos de casado. O músico simplesmente pediu para eles dançarem para fazer um vídeo e tal. E aí eles foram dançar. E a música que o músico tocou foi I Can't Help Falling in Love do Elvis. Inacreditável. E a moça contou com os olhos cheios de lágrimas e nos mostrou o vídeo. Então, há 2 anos atrás, o aniversário é de 25 anos, durante a pandemia, em Paris, o cara cantou essa música do Elvis. 2 anos depois, num outro lugar, num outro momento, na mesma data, a gente foi cantar a mesma música. Então, assim, é isso que eu digo, que a música, ela extrapola. Total. A gente vivencia coisas que a gente se olha e diz, cara, isso aconteceu mesmo. Sabe? Então é isso. Mas tem esse exercício de se deixar levar também, sabe? Que eu acho que é a sensibilidade que vem do ar, não vem de mim, não vem da nossa personalidade. É algo que está oculto aos olhos, isso, mas que conecta numa frequência muito forte. É impressionante. E vocês já pensaram em ter outra carreira, outra profissão? Ou, de repente, sósia do Gerhard Butler lá, né? Não sei, fazer ele Hollywood. Adora. Obrigado, ele adora isso. Agora marquei os pontos. Marcou, né? Agora tu gostou, né, Rafa? E aí, já pensaram em seguir outras carreiras? Ou a música sempre foi um imã e nunca permitiu? Eu fiz faculdade de educação física. Eu jogava basquete na minha adolescência, infância, adolescência. Joguei muitos anos. Sempre gostei muito do esporte. Mas é isso, assim. Eu sempre... Na época, eu cheguei a me formar em educação física. Mas, assim, cara... Se fosse trabalhar em academia, tu ia ter que falar o tempo inteiro. Vai trabalhar em escola, tem que gritar e tal. Não combinava com a coisa da voz, entende? E a música sempre veio em primeiro lugar. Sim. A música foi uma coisa que me engatou desde criança e... É quase... Não tem nem como... Não é minha profissão, é o que eu sou. Sim. Né? É um pouco isso, assim. Eu lembro que eu fui num médico uma vez, mas tu não falou que tu é musicista e tal. Eu digo, eu nem me dou conta, porque, né, não é a minha profissão, não é o que eu escolhi pra mim. Né? Não é uma profissão, Isso aí. Que legal. Eu cheguei a fazer, antes, quando eu comecei com a música, eu cheguei a fazer a faculdade de Direito, mas eu não completei. Não completei por conta fiz mais de meio curso,
Mas chegou uma época que o Akashic resolveu viajar e eu tive que optar entre uma coisa e outra. E aí não tive nem dúvidas, né? Sim. Não me arrependo um dia da minha vida em relação a essa minha escolha. Porque é como a Tita falou, tipo, eu não tive escolha, eu fui escolhido. Sabe? A música, ela apareceu na minha vida por um desejo do meu pai. Depois eu fui cantar música para crianças para ganhar uma grana. E depois uma banda de baile bateu na minha porta praticamente, que é por causa que eu era professor de uma das crianças da escolinha. E o Imagem me procurou e me jogou na noite. Então a música me escolheu. A música me escolheu e, pô, sou muito grato a ela. Sou muito grato a ela porque eu de fato, assim, a gente faz isso por amor. A gente ama o que a gente faz. E eu só colocaria uma coisa na minha vida se eu de fato amasse muito. Eu cheguei a ensaiar uma faculdade de jornalismo, passei no vestibular, fiz o primeiro semestre na UX e tal. E aí foi o momento que a Júlia apareceu na barriga da mãe dela, né? E aí aí aquela hora eu digo, parece que também teve essa coisa de não vai dar para ser agora. E também, indiretamente, eu vejo que a música não deixa eu ir embora, né? Porque a mãe da Júlia eu também conheci por consequência da música. Eu conheci a mãe da Júlia, a Fran, né? Tocando. Então, toda a minha vida, ela tá centrada a essas relações musicais. Sabe que é interessante ouvindo você sobre isso? Eu sempre provoco, porque eu sempre trago à tona isso. Uma vez lá na 2ª série, perguntaram para mim o que tu queria ser quando crescesse. Meu pai foi radialista a vida inteira. Legal. Mas eu botei lá que eu queria ser bombeiro. Olha isso. Né? Pela aquela questão do super-herói, né? De salvar as pessoas e tal. Achava muito bonito e tal. Obviamente, não virei aquele tipo de bombeiro. Virei um bombeiro para outras coisas, né? Mas é geracional esse nosso pensamento. Porque a gente pensa muito como nossos pais pensavam. Claro. Na hora de comparar as coisas. E hoje, essa geração que tá aí, a geração da Júlia, por exemplo, eles não se veem como a gente... eu vou ser bombeiro a vida inteira, né? Ou se eu for bombeiro... Eu vou ter que ser o bombeiro que vai lá apagar o fogo. Eu não posso ser aquele cara que vai fazer a gestão dos bombeiros ou que vou fazer um planejamento. Não tinha essa visão porque a gente era formatado pela sociedade nisso, né? Então, muitas vezes é muito legal ouvir de vocês que vocês têm uma carreira muito consolidada, que vocês já se imaginaram em outros lugares, mas a convocação que existe para a vida... O meu pai, por exemplo, ele não queria que eu fosse para comunicação. Ele dizia, tu não vai, isso aí é coisa de louco, não sei o que, tal. Ele queria que eu fosse para a área de tecnologia. Eu acabei indo no começo para a área de tecnologia, né? Mas a comunicação me abraçou, me convocou. Eu tive que ouvir esse sinal. Então é muito bonito ver isso. E ver que a humanidade, as gerações também estão pensando nisso. Eu posso ser músico, mas eu posso ser músico de uma orquestra, eu posso ser músico de uma banda, eu posso ser uma dupla. Eu tenho possibilidades, né? Eu não preciso ficar embreitado. E se eu for um músico e tiver um bar, que legal, olha só, já tenho até o meu lugar, né? Então essa possibilidade também é inspiradora. Dentro disso, tá chegando ao fim aqui a nossa gravação. Eu gostaria de ouvir de vocês uma palavra de inspiração às pessoas. Porque aqui o nosso programa fala de gente. Então, falar para o público de vocês agora, que está matando as saudades de vocês também, que vocês comentaram que os barzinhos agora, por causa das agendas aí, dos eventos, acabaram ficando de lado aí nesse momento. Mas poder ouvir vocês, voltar a ouvir vocês com uma palavra legal, inspiradora. Pode começar. Quer que eu comece? Vai, quero. Bom, eu vou dar uma dica. Se você realmente quiser enveredar pela área da arte, não só da música, é um caminho complicado. Tem que ter muito amor para fazer, mas o melhor conselho que eu posso te dar é garimpe para encontrar uma pessoa que nem a Tita. Olha isso. Porque se tu tiver uma dupla que seja uma pessoa como a Tita, tudo vai ficar muito mais fácil. Que amor, Rafinha. Que Abafei? Querido. Abafou. Isso aí. Que querido. 5 estrelas aí. 5 estrelas, foi, né? A minha não vai ser tão bonita, eu acho. Não, eu acho que a palavra de ordem é recomeçar.
Eu acho que enquanto a gente vive, a gente sempre tem chance de se repensar, de recomeçar, de reinventar, de ressignificar. Então eu acho que um pouco é isso. Tudo que a gente viveu até hoje, não é que a gente não faz, a gente faz a mesma coisa que a gente fazia 20 anos atrás ou mais, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que a nossa relação, ela se reconstrói também todos os dias, sabe? Então, e às vezes, assim, tem momentos, assim, que dá um susto, assim, sabe? Cara, durante a pandemia foi muito complicado. Então, e isso entra também o que o Rafa falou, né? Que a gente, como dupla, e nisso eu faço minhas as palavras dele, no caso, a gente pode sempre contar muito com o outro. Então, sim, é mais fácil não estar sozinho, né? Óbvio. E estar com alguém que vê o mundo como tu, assim, é bem mais tranquilo. É bem melhor, né? Contigo é bem melhor, Fafito. Igualmente. Sensacional. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente sempre pode, enquanto a gente está respirando, está vivo, a gente pode repensar, a gente pode recomeçar. Vamos de novo, tá tudo certo. É isso aí. Gente, foi um prazerzaço recebê-los aqui. Nós também. Que Obrigada legal. pelo carinho. Eu acredito também nessas conexões aí ocultas da nossa vida, dos chamados. Tem uma sintonia bem legal e um respeito, um carinho muito grande por vocês. Igualmente. Aí vamos comemorar muito forte aí esses 20 anos com coisas boas que vem pela frente. Tá bom? Com muito certeza, obrigado. querido. Sejam Muito sempre obrigada. bem-vindos aqui. Contem com a gente. Obrigado. Tá Contem bom? com a gente mesmo. também. Foi legal demais, galera. Foi legal demais. Então, compartilha, já sabe, deixa o seu like pra gente levar aí essa história tão legal da nossa querida dupla aqui, Tita e Rafa. Sensacional a conversa, né? Vai seguindo a X-Play TV e a gente volta aí com certeza na próxima semana. Um abraço, até mais.